Bora tentar ver aí o que é que Acredito que um jogo sólido, o Igor falou um aí, jogo né? bem consistente. Alguns momentos do primeiro tempo, assim, a gente tomou algumas decisões erradas Abaixa, e aumenta aí, pô. consequentemente, você colocou o adversário dentro do jogo. Mas no segundo tempo, não. O segundo tempo foi um jogo mais consistente. Alguns momentos também você Irmão, desafiou vira pra esse o adversário microfone manteve aqui, ó. firme na Esse é o distância e principal, o pô. Gabriel foi feliz na O defesa. azul. O azul sempre é o Nós estamos vivendo principal. um bom momento, por Ô muito pelo careca. trabalho que esses atletas têm feito, têm acreditado na nossa proposta e as coisas têm acontecido de forma muito favorável. Nós temos entendido que cada jogo para nós ele tem a sua Viu? importância. Hoje era Viu que importante a gente. quando ele vira pra cá e fala em direção a esse microfone azul, todo mundo escuta, mas Na frente do nosso torcedor voltar a vencer, porque a gente tinha feito 2 jogos fora de casa. E graças a Deus as coisas correram muito bem, dentro da estratégia que nós elaboramos, os atletas conseguiram cumprir muito bem. Alguns atletas vão se destacando dentro da normalidade, até porque quando o coletivo funciona, o individual ele se destaca dentro da normalidade. Boa noite, Igor. Primeiro tempo. a pergunta a gente escuta bem pra caralho. A resposta Da equipe do Floresta marcando com um bloco baixo, bloco pesado, e a equipe do CSA demorou a ter uma grande ação com a bola até achar o gol, até construir o gol, na verdade, com o Daniel Baianinho. Qual foi esse momento de maior dificuldade do CSA? O que é que essa linha defensiva com 5 atletas, outra com 4, dificultou a equipe do CSA na prática, Igor? Não, na verdade a gente estava demorando a tomar a decisão de ter fluidez para frente. A gente tinha as combinações, mas tinha algum momento que tinha vantagem de ter progressão dentro do campo do adversário, a gente estava tomando a decisão de passe e retorno. Aí você não consegue fazer a linha do adversário balançar, você não consegue criar mais vantagem para poder ter arrasto, principalmente conduzindo a bola em cima da linha defensiva. E às vezes a gente mudou um pouco a característica, teve alguns momentos que o Baianinho, a gente chama ele de Baianinho, que ele tá. Pô, tem alguns momentos que a gente tenta até entender o que ele tá tentando falar, mas não consegue, pô. Não dá pra... É muito baixo, velho. Muito baixo. O áudio. Vou aumentar um pouquinho aqui, pessoal. Se tiver eco aí, pelo amor de Deus, me perdoem, mas... Vou tentar, né? Escutar. Estava querendo receber a bola muito no pé e ele tinha que receber a bola mais no espaço. Na hora que ele entendeu que ele tinha que atacar mais o espaço e o Ramon entrar um pouquinho mais na diagonal da construção, para que ele entrasse mais um pouco avançado, para a gente poder sobrecarregar aquele setor ali do Furlan, que era o setor que é onde a gente visualizava que a gente poderia ter muita vantagem. Do lado contrário, a gente tinha umas combinações, só que dentro do decorrer do campo, o Naninho estava para esse lado, que é o cara que pensa o nosso jogo, que é o cara que consegue conectar os companheiros. Ele esperava o facão, principalmente do Guilherme Cachoeira, entre as costas do zagueiro central. E às vezes não repetia essa ação e, consequentemente, os nossos 2 médios também poderiam andar um pouquinho mais, foi o que nós pedimos, anda um pouquinho mais para frente para a gente conseguir empurrar o adversário para trás, que a gente vai conseguir andar pelo corredor direito. E aí, tanto é que a nossa combinação do primeiro gol foi pelo corredor direito, com o Baianinho por dentro do campo, ou seja, fazendo o Rafael Furlan ter dúvida, fazendo também o Thomas, que é o zagueiro canhoto deles, também ter dúvida, para que a gente conseguisse explorar aquele lado ali. Igor, parabéns pela vitória. Muitas vezes nós falamos sobre efetividade, né? E hoje o CSL foi cirúrgico nas oportunidades que teve e conseguiu marcar, inclusive naqueles momentos que o Floresta até aparentava melhor, como no segundo tempo. Isso tem sido algo fundamental nos seus treinamentos, bater na tecla dessa efetividade, cada vez mais o time aproveitar as talvez poucas oportunidades que tem em um determinado jogo? Acredito. Assim, toda semana que a gente vai tendo a oportunidade de corrigir algumas coisas, a gente vai introduzindo algumas coisas que a gente pensa que nós precisamos estar mais cascudo dentro do jogo. Esse era um ponto. Até porque a gente sabe que, se a gente acompanhar a Série C até então, a Série C ela vem tendo muitos clubes, muita gente tem tido muita dificuldade. Não é porque você joga em casa que você tem um favoritismo. Isso é antes do jogo, mas no decorrer do jogo você tem que construir o favoritismo. Foi contra a melhor defesa, né? Exatamente. Era uma dificuldade que eu já sabia que a gente poderia encontrar. Por quê? Porque eles têm um balanço de linha de 5, mas bem sincronizado. Tem alguns momentos que eles balançam no 5-4-1, tem alguns momentos que eles balançam no 5-2-3,
Então eles têm esse tipo de variação. O que nós tentamos fazer, principalmente no início do jogo, tentar atraí-los. Primeiro, na nossa primeira fase de construção, a gente baixou com 4+2. E aí o que a gente tentou atrair? Para explorar as costas. Veja bem que nós trouxemos o Naninho, Luciano Naninho, numa faixa do campo para atrair um dos defensores, para deixar mais distante ainda a cobertura da linha, para poder fechar os espaços. E empurramos o Thiago em cima do defensor central. Para quê? Para que ele fique sobrecarregado. O que eu estava pedindo principalmente, quando eles conseguiam subir a linha, o nosso passe não precisava passar pelo Naninho, ele já precisava passar direto no Thiago, no chão, porque aí o Thiago tinha vantagem. No começo do segundo tempo, nós começamos a usar bem. Nós não tivemos a felicidade de ter a continuidade disso. Depois que o Igor Bahia entrou, nós tivemos a felicidade de ter a continuidade. Porque o campo estava molhado, a bola vem rápida. Você precisa entender que a bola primeiro, ela, como a gente fala na gíria, ela tem que murchar no teu pé para que você tenha aproximação frontal. E aí sim, você consegue ter combinações pelo lado. Aonde não teria mais cobertura, porque a linha defensiva, principalmente os dois centrais, eles andavam para frente, desprotegiam o corredor. É onde a gente poderia aproveitar um pouquinho mais. Fico feliz pela efetividade. Tem outros pontos que... Meu irmão, o cara falou agora, eu fiquei só, tipo, assistindo uma aula de futebol aqui, gente. Desculpa aí, velho. Eu geralmente fico falando alguma coisa, mas, porra, eu só tava admirando, tipo, um professor dando uma aula de futebol. Caralho. Porra, eu não percebi nada disso. Nada disso que ele falou eu percebi. Eu só fiquei dizendo, o time do CSA tá uma bosta. O time do CSA tá precisando jogar mais desse jeito. Tá... Porra. E o cara viu tudo. Todos os detalhes. Todos os pontos positivos e negativos ele viu. E eu só aqui, assim. Bora, Azulão. Faz um gol aí. Pronto, era isso que eu fazia. E o cara... Foda-se. Trabalhando pra caralho, né? Mas vamos lá. Mas eu vejo que nós estamos numa crescente muito boa, muito favorável, muito positiva. E o trabalho que a gente tem feito juntamente com os atletas é um trabalho consistente para que a gente consiga atingir as nossas metas. Que ponto você precisa evoluir? Em algumas fases do jogo. Por exemplo, teve algum momento que nós colocamos o adversário dentro do jogo. Não foi que o adversário teve a possibilidade, principalmente, de ter a maturidade de entender. Não, nós colocamos. A única possibilidade que eles tinham no primeiro tempo, qual era? Era o jogo aéreo. Nós começamos a minar o jogo, fazendo muita faltinha próximo da área, condicionando essa condição para eles. Não, nós temos que fazer o quê? Não é toda hora que a gente vai ganhar duelo. Quando a gente não ganha duelo, faz o quê? Joga a bola, oferece a bola para eles ter bola para trás, ou seja, passe só para trás, só para os defensores. E aí sim, se a gente condicionar esse ponto crucial, acredito que nós vamos poder, principalmente, atingir a nossa primeira meta, que é essa primeira classificação entre os 8, depois chegar totalmente forte para a fase final da Série C. Igor, uma noite especial, terceira vitória seguida, G5, como trouxe o nosso Warner, mas a gente também recebeu a informação que o seu filho estava hoje presente aqui no estádio Repelé, né? Fala um pouquinho, foi a primeira vez que ele esteve aqui, é um momento especial para você e principalmente com a vitória vindo junto fica muito melhor, né? Com certeza. Foi o primeiro momento que ele teve de vivenciar o vestiário, de jogo. Participou da minha preleção, participou da nossa chegada dentro do estádio, participou de todo o movimento que teve dentro do vestiário, participou do aquecimento, retorno, a minha fala final com os jogadores, a minha intervenção dentro do vestiário no intervalo e essa fase final que nós tivemos. Ele é um garoto especial. Hoje eu fico feliz porque hoje ele está conseguindo visualizar, compartilhar esse momento comigo. E qual pai que não fica feliz, né? Então, são momentos especiais. Eu estou vivendo momentos especiais aqui no CSA, em todos os pontos. Seja de uma... Porra, meu amigo, tu é doido. Eu choraria se eu pudesse estar vivenciando o vestiário antes do jogo, lá tá abraçado com os caras, dos caras dizendo, bora, Azulão, porra. Eu choraria, pô, se eu tivesse lá com os caras, subisse com os caras no túnel ali. Puta que o pariu, tá maluco, velho.
Eu ia chorar, meu irmão. Se eu pudesse botar meu pivete com os caras lá, vai pro jogo, vai, pronto, os caras entrar em campo com o meu pivete ali, porra, o Camacho, com o meu pivete ali, velho. Cantar um hino ali com o meu pivete nos braços. Meu amigo, eu chorava de felicidade. Tá louco, velho? Porra! Amadurecimento profissional, seja de vivência, de tentar fazer um trabalho consolidado, dentro do que o clube espera em termos de resultado, essa conexão com o torcedor, ou seja, é um momento mágico que nós estamos vivendo, mas nós precisamos continuar porque o projeto do CSE é muito maior do que nós imaginamos e nós temos essa responsabilidade de chegar no final do ano e, se Deus quiser, entregar esse projeto bem consolidado. Nesse momento Perfeito, especial meu parceiro, você da é sua foda. carreira, né, dentro do clube, mais de um ano à frente do CSA, né? E você tem a classificação na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e chega no momento crucial que é a metade da Série C, né? De 19 jogos, essa é a 9ª rodada. Como é que você analisa aquilo que o time fez até aqui? O quanto esse CSA está firme, de fato, buscando a classificação, hoje abrindo 4 pontos para o Náutico, que é o primeiro fora? Você foi muito feliz e automaticamente eu estou muito feliz por tudo que tem acontecido. Desde o primeiro dia que nós retornamos em 2024, novembro, nós tínhamos um projeto de vivenciar isso. O trabalho seria árduo, difícil, porque a gente teria algumas responsabilidades, campeonato estadual que a torcida cobrava muito, mas o nosso objetivo principal, ele foi sempre claro. O nosso trabalho principal é tentar retornar o clube para a Série B. E dentro disso, eu fui colocando alguns gatilhos de projeto. Copa do Nordeste. Nós tínhamos chance. Primeiro ponto, eu fui entendendo com os atletas que era possível sonhar com algo muito melhor do que às vezes a gente imaginava. Ou seja, o primeiro ponto era passar de fase para conseguir participar da fase de grupo. Quando nós conseguimos essa meta, eu já vim com outro gatilho, que era o quê? Agora nós temos chance de passar de mais uma fase. E dentro da competição, ela foi transcorrendo, eu fui percebendo que poderia ter uma possibilidade de classificar muito bem para ter uma vantagem de jogar em casa, independente de quem seja. Primeira coisa que nós falamos para os atletas, nós precisamos ter a sinergia do nosso torcedor jogando em casa, nós precisamos ser forte em casa. O adversário ele tem que sentir quando ele vir jogar contra o CSA no Rei Pelé. O adversário ele tem que temer o CSA, com todo respeito. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós estamos trabalhando com muita humildade, mas era algo que a gente queria trazer para o clube. Além disso, de entregar esses projetos, ter esse mando de campo, um mando de campo contundente, um mando de campo realmente que poderia fazer a diferença. E nós estamos conseguindo, com muita humildade. O que ele tá falando aí é de, tipo, não perder o mando de campo, né, na fase de grupos ali da Copa do Nordeste, porque a gente teve a decisão da fase de grupos e quando terminou ali, né, a segunda fase, a gente tinha uma galera que ia jogar fora de casa e uma galera que ia jogar dentro de casa. No nosso grupo, por exemplo, o CSA e o Bahia vão jogar como mandantes nas quartas de final. E o outro grupo, o Vitória e o Sport, vão jogar como mandantes no grupo deles. Aí depois tem o cruzamento, o Vitória ou o Confiança vão enfrentar os vencedores de CSA ou Ferroviário. Perdão, Ferroviário aí, velho, eu esqueci o adversário do CSA na Copa do Nordeste, mas enfim, a gente tem aí todas essas questões aí também, né, na sequência. Um abraço aí pra todo mundo que tá no chat aí, pessoal, uma boa noite pra todos vocês, tá? Obrigado aí pra todo mundo, mas vamos seguir aí no React aí, tá? E ao mesmo tempo eu trouxe alguns gatilhos de Copa do Brasil. Se a gente só chegaria forte nessa fase, principalmente de metade de Série C, para o grande projeto CSA, se a gente no mínimo chegasse na terceira fase de Copa do Brasil. Com todo respeito ao adversário que nós passamos agora para as oitavas de finais. Mas quando nós tivemos o sorteio,
Quando nós não pegamos um adversário que estava vivendo um bom momento até então, nós começamos a sonhar mais. Era possível. Por quê? Porque nós tínhamos a confiança daquilo que nós estávamos construindo como equipe. E segundo, nós tínhamos que chegar principalmente o segundo jogo, principalmente no confronto final, vivo. E da forma que foi o jogo em casa, nos condicionou a ter mais confiança ainda que era possível conquistar essa vaga das oitavas de finais. Então, ou seja, dentro do projeto principal é como uma cadeia. A gente tinha alguns gatilhos, algumas teias para poder puxar, para poder potencializar essa Série C. É isso que nós estamos tentando fazer. Igor, como é que você vê esses 11 dias, né, 11 dias que você vai ter aí com o time? Você vai dar uma folga? Ou será uma pré-temporada, uma mini pré-temporada? Como é que você observa esse período até o jogo contra o Guarani? Hein? Não, eu vou até o final de semana, até próximo ali do final de semana e vou ofertar para esses atletas o sábado e domingo, principalmente, até porque eles merecem. E agora nós temos que tomar muito cuidado, que é o ponto crucial agora. É porque vocês vão pouco lá. Mas se vocês tiverem a oportunidade de vivenciar o nosso dia, parece guerra. Esse time aí, eu quero também agora ressaltar o trabalho do departamento físico que nós temos. Se vocês pegarem, nosso time corre o tempo todo. Nosso time é intenso o tempo todo. É lógico que a gente tem alguns problemas de lesões, mas a maioria dos problemas de lesões que a gente tem é trauma. Aí você não controla. O que a gente controla é alguns ajustes em termos de lesão muscular. Agora, trauma é difícil. E eu estou muito feliz por toda a construção que está sendo feita no CSA. O Igor não trabalha sozinho, a Miriam também não consegue trabalhar sozinha. Até porque tem pessoas ao lado dela que estão ajudando ela e o CSA cada vez mais ele vem se fortalecendo. E aí entra para a parte técnica, que eu tenho pessoas que também nos ajudam para que a gente consiga transferir tudo que nós somos em termos de sentimento, qualidade de jogo, estrutura tática para dentro do jogo, para nos potencializar para a próxima oportunidade. Bom, obrigado, técnico Maravilha. Igor Magalhães. Um grande abraço para o amigo. Maravilha. Muito obrigado. Igão, você é foda. Carecão, carequíssimo, carequinha. Chamem ele como vocês quiserem. Pra mim é o carequíssimo. Mas é isso, exatamente isso, minha galera. Perfeito, velho. O cara tá com a peste aí com todos vocês. Bora ver aqui os comentários aqui. A Sammy falando que dava pra ouvir, ótimo, maravilha, muito obrigado. Bruno, você acha que poderemos chegar à final da Copa do Nordeste ou o técnico vai focar muito nisso, visto que o objetivo é o acesso? Você acha que dá para o time se empenhar para chegar lá? Ó, eu acho que dá. Copa do Nordeste ou Copa do Brasil, qualquer um dos dois, vai ser aquele momento em que a gente vai chegar em uma situação extra, sabe? A gente vai chegar numa Copa do Nordeste. Ah, não, pô. Vai ser a final hoje. Sabe? Então, assim, Copa do Nordeste nunca pra gente vai ser uma coisa besta. Vai ser sempre algo decisivo. Certo? Então, pra gente, torcedor do CSA, pelo menos, agora, CSA e o Ferroviário vai ser a decisão. Tá? Boa noite, Rui Vasolino. Passando aqui para deixar o like e prestigiar o trabalho. Tamo junto, Genivaldo. Muito obrigado. Então, gente, é isso.